Vamos aí para falar um pouco sobre softwares educativos. E aqui eu vou falar sobre os tipos de softwares, né? Mas antes vamos abordar um pouco a teoria, uma teoria pedagógica pequena e rápida sobre Vygotsky. Vygotsky desenvolveu uma teoria que chamou de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. E essa teoria diz que é aquele que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém. Um pouco mais tarde ela certamente conseguirá fazer sozinha. Esse alguém pode ser um professor, mas também poderá ser um software educativo. Compreendeu aí, galera? Então essa é a concepção da teoria de Vygotsky, né? O qual ele é um interacionista, né? Como Piaget, o qual ele seguiu Piaget, né? Na questão da abordagem pedagógica, que a computação oscila por duas vertentes. O computador ensina o aluno ou o aluno ensina o computador. E aí quando eu tenho o computador ensinando o aluno, eu tenho justamente os programas que nós denominamos por CAI, representado pelo inglês, né? Na verdade, na sua interpretação nós temos instrução assistida por computador, né? Então, o que nós vamos aqui abordar é os tipos de CAI, os programas que têm relação com CAI, ou seja, o computador é quem ensina ao aluno. E os tipos são esses, né? As classificações são essas aí: tutoriais, exercício prático, animações, simulação e modelagem, edutainment, que são os games, os jogos, né? E as enciclopédias eletrônicas. O objetivo desse vídeo é justamente mostrar alguns tipos de softwares para vocês, mostrando como exemplos, né? Dando ênfase a alguns exemplos aí. Ok, galera? Então vamos ver alguns softwares aí para vocês assimilarem mais sobre os tipos, as classificações dos softwares educativos. Então vamos lá. Vamos seguir. E aí é o conteúdo, tem o menu e o conteúdo do curso, né? É onde o aluno pode começar. Então, mecânica básica para amadores, por exemplo. Clicar logo aqui, você nota e começa a aparecer, né, o conteúdo, né? E aqui eu tenho, vamos dizer, os navegadores, né? Para justamente começar a estudar, né, sobre o curso. Eu vou aqui clicando, né? E ele vai justamente passando o conteúdo. É como se fosse tipo um livro digital, né? Eu vou passando aqui, eu vou lendo, né? E aí ele vai, se eu quiser retornar, eu retorno para a página anterior, ou sigo novamente o caminho, né? E vou desenvolvendo o conhecimento ligado à teoria, né? Vai falar sobre o automóvel em si. Eu vou passando aqui para vocês verem, né? Que é conteudista, que é uma característica dos programas tutoriais, né? É um programa de característica conteudista, né? Tem umas animações, vocês observaram aqui, né? Animações, né? Mostrando o funcionamento, né? De um motor, de um carro. Lógico que o curso ele é relacionado à mecânica. Os tutoriais eles não são obrigados, gente, a vir exercícios, né? Às vezes vem como passar de uma fase para a outra, né? Às vezes vem. Outros não, é só com o objetivo de desenvolver conteúdo, né? E essa é mais a característica, né? É tipo, todos os softwares denominados de CAI são dessa característica aí, né? É algo que o computador quer passar para o usuário, ou seja, para o aluno, né? Então essa é uma característica dos softwares tutoriais. Espero que tenha ficado claro aí para vocês um exemplo de um software tutorial.
gente, eu vou falar sobre as animações. E aí, elas são triviais, né? É mais para realçar uma explicação que o professor esteja dando e que queira sair um pouco daquela parte mais lousa, né, enrijecida dos desenhos, que muitas vezes o aluno não compreende, muitas vezes aquilo que o professor explica. E as animações, por exemplo, vou mostrar uma animação aqui, que é essa. As animações, elas vão justamente fazer o realce, né, da explicação. É o que Vygotsky chama de ZDP, né, justamente aquilo que aproxima o conhecimento. Então a animação muitas vezes pode fazer isso. Essa animação, por exemplo, é a animação de um motor, de um carro, por exemplo, de uma moto, né? Que depois de uma teoria o professor pode justamente através dessa animação justamente tirar aquelas dúvidas. Outro tipo de animação também que ele pode fazer é com relação aos motores diesel, né? E aí você tem o funcionamento de um motor diesel que fede do motor do chamado motor ciclo Otto, que são os motores de 4 tempos, né? Também ele pode buscar um funcionamento do princípio de uma sonda lambda, né? Que justamente mostra o funcionamento daquele sensor que está no cano de escapamento de um veículo, de um carro, né? Isso também pode ser trabalhado também justamente pelo professor. O que importa é que as animações, elas justamente tragam isso, gente, um suporte a mais nas explicações justamente do professor. Espero que tenha sido claro a questão do conceito de animações como elementos de um software mais simples que existe, ok? Então tá, então até a próxima. Um software que eu também achei interessante apresentar para vocês é o da Proativa, da Universidade Federal, denominado de por uma vírgula. Você observe que tem aqui, né, o virgulino, né, chama de virgulino, e aí tem a característica nordestina do chapeuzinho, né, e ele, o próprio nome diz vírgula, ele vai trabalhar com pontuações, né. Eu vou seguir aqui e aí são instruções, né? Mostrando para você o que você deve escolher, né? O que você deve escolher. Eu vou aqui para a história. Então ele dá aqui bem-vindo à nossa atividade. Você deve conhecer um pouco sobre os sinais de pontuação. Eles servem para reproduzir os inúmeros recursos da fala na escrita. Assim, podem dar ideia de uma pausa, uma pergunta, uma admiração ou um término de uma frase. Vamos continuar. Continuando aí, ele novamente, outra instrução. Na verdade aqui ele vai pedir para que você escolha para onde é que você vai, né? Então vamos aqui, o telegrama, vamos para o telegrama. E aqui eu tenho um soldado, né? E um comando aqui, né? Historinha com um balão, tipo tirinhas, né? Os HQ. E ele diz: Tenente, precisamos escolher alguns soldados para irem à guerra, pois as tropas estão precisando de reforços. Vamos lá. O problema, coronel, é que todos estão com medo de morrer. O que podemos fazer? Continue. Já sei, envie um telegrama que motive os soldados. Vamos lá, e aí vai para o exercício. Então a característica, pessoal, desse software é exercício e prática, de uma forma mais dinâmica. Existem programas, softwares de exercício e prática
que eles são mais conteudistas. Esse aqui, como é para criança, então dá aquele contexto infantil, né? Então justamente tem esse sentido. No final o aluno responder as perguntas, ó, irás, vamos lá, irás, vamos botar um ponto, né? Irás, voltarás, outro ponto. Aqui ele vai escolher o ponto, né? Não morrerás, né? Então vamos deixar sem ponto, né? Então vamos ver aqui, veja o final. Olha só, irás, voltarás, não morrerás. Aí, comentário, né, do feedback da resposta. Trata-se de 3 períodos simples. Neste caso, os pontos finais indicam o final de frases declarativas. Assim, as frases expressam o que os soldados voltarão vivos da guerra. Então você nota que ele dá o feedback. Exercício e prática é justamente isso, né? Dado aquele feedback, né? Se ele quiser fazer a atividade, ele faz, mas como acertou, volta para o início, né? Ou ele escolhe aqui em cima. Histórias, manchetes, por exemplo, requerimento, né? Mais outro exercício, né? Para vocês verem, onde ele vai botar aqui aleatoriamente, dar uma resposta. Vê o que ele diz da resposta, né? Ó. Vê aí, gente, como é? Na verdade, o software ele quer isso. Objetiva o exercício do aluno na atividade. Então, um exemplo de um software exercício e prática, ok? Ele está lá na proativa, por uma vírgula. Bom para os alunos que na parte do português, não é verdade? Então tá. Bom, gente, outro software que vamos estar aqui abordando, esse se encontra lá no site da Proativa da Universidade Federal. É o chamado Feira dos Pesos. É um software para crianças, né? Que está naquela disciplina da matemática, onde o objetivo é entender o que é uma ordem crescente e decrescente. Então, aqui tem um cidadãozinho, né, feirante, né, com a sua quitanda, mas na verdade o software vai trabalhar com essa balança aqui, fazendo uma comparação com os pesos. Vamos lá. Então ele tem os comandos, né, que é justamente as instruções, como se fosse um guia, né, para que o usuário possa entender. Iniciando, você observa que tem níveis, ele vai até 5 níveis, né. Tem a ordem, se ele quer crescente ou decrescente, né? Vamos deixar assim, crescente. E aí nesse momento ele vai fazer a comparação dos pesos. E aqui eu vou simular, né, os pesos, como se fosse um simulador, né, gente? Porque tem o objetivo de fazer uma comparação, né, com os pesos da balança, né? Você observe que o B é maior, né? Então eu vou colocar o B aqui. Vou saber se o C é maior do que o A, quem é mais pesado. O C é mais pesado do que o A, vou colocar aqui, né? E vou colocar o A por último. A minha ordem fica, está feita. Opa, que ele está dizendo, né? Os pesos não estão em ordem, porque ele acredita que como ele é em ordem crescente, então do menor para o maior aqui, né? Você nota que o programa ele dá uma instrução se você acertou ou errou, né? Então ele está perguntando, vamos tentar mais uma vez? Sim, né? Volta de novo ao mesmo estado de origem, né? E aí novamente eu vou fazer a simulação, né? Simulador, viu, pessoal? O mais simples que existe, mas não deixa de ser um simulador, né? Não deixa de ser um simuladorzinho para a criança entender. Isso evita, né, de
ter nessa balança dentro da sala de aula para poder trabalhar esse conhecimento, né? Esse conhecimento aí. Observe, né, que eu estou tentando aqui dar o direcionamento dos pesos. Vamos ver. Opa, parabéns, me deu aí uma gratificação, né? Os parabéns, congratulations, né? Parabéns. Os pesos são ordenados corretamente. Você poderia me ajudar com mais pesos? Sim, né? E aí ele vai aumentando e o nível vai também aumentando, né? Vai passando de nível, né, gente? Então isso é um exemplo, né, desse software que é muito interessante, esse software aí. E vale a pena trabalhar na parte da matemática, né? Os professores que querem trabalhar um pouco desse conceito de ordem crescente e decrescente. Valeu então, pessoal. Então aí, espero que tenha sido entendido o que seria um software, né? Simulador, um simuladorzinho aí. Bom, gente, o outro software, né, que eu acho muito interessante, ele é mais voltado para a eletricidade, né? É o que denominamos de Edison. É um software pago, né? Que você encontra o demo na internet. É só colocar Edison com I. Então esse software ele tem um tipo como se fosse uma área de trabalho, né? Onde você pode inserir os componentes e fazer circuitos elétricos. Bom para os professores que estão ensinando, né, aquela parte de circuitos, como do tipo circuito em série, circuitos paralelos, circuitos simples, e pode justamente trabalhar como uma prática, né, sem precisar das lâmpadas de bateria ou de outros componentes de maneira física, né. Então aqui eu estou puxando aqui a bateria, tem um sonzinho, né. Vou puxar aqui um interruptor e uma lâmpada. Então, vou fazer um circuito simples. Aqui transforma-se como se fosse fios elétricos, né? Nota que é muito simples, né, pessoal? Às vezes o aluno até se motiva mais. Até o aluno se motiva mais na disciplina quando ele vê uma situação que ele pode manipular. Então, isso é um simulador, né, pessoal? Por que um simulador, né? Ele tem o objetivo de construir circuitos e simular o funcionamento. Então, é um simulador, né? Mais especificamente, né? Ele também dá medidores elétricos, tipo um voltímetro, para medir, no caso, fazer uma medição de bateria ou a medição da tensão na própria lâmpada. Então eu posso fazer essa ligação aqui, né? É lógico, pessoal, tem todo um contexto teórico, professor para abordar, né? Professor que trabalha com física ou mesmo em cursos profissionalizantes, ele se torna muito viável, né, o funcionamento dele, né? Aqui eu tenho tensão de bateria de 4,5 volts, mas na lâmpada não tem tensão de 4,5. Mas por quê? Porque esse interruptor está aberto, mas se eu fechá-lo, ó, a tensão é a mesma da bateria lá, tá vendo? E aí é claro, né, para o aluno tem todo um contexto de teoria, como eu já expliquei isso para vocês, né? Eu posso colocar uma outra lâmpada, né? Fazer mais outros circuitos, né? Aqui, ó. Vamos ver como é que acontece, né? Funcionamento de duas lâmpadas em paralelo, né? Mas a ideia, né, pessoal, tem outros componentes elétricos aqui, motorzinho, né, uma fonte, resistores,
Como eu mostrei para vocês, aqui também tem mais outros componentes. Lógico que o programa hoje, Edson, ele tem muito mais coisas, até transistores, capacitores, para você fazer circuitos eletrônicos mais complexos. Beleza aí, pessoal? Então, simulador aí para vocês. Monasteries, free land under the sky.